Luca Bassani, há pouco nós também trouxemos a informação, e isso está em vários portais do mundo todo, de que Israel teria o controle total do espaço aéreo de Teherã e também de destruído algumas das estruturas de lançamento de mísseis, 1/3, se não me engano. O que a gente tem de atualização, principalmente sobre espaço aéreo, hein? Olha, Evandro, eu acho importante trazer para a nossa audiência que muitas pessoas se preocupam com esse conflito porque ele é teoricamente equilibrado. Estamos falando de dois dos maiores exércitos, as duas maiores potências militares do Oriente Médio. Dito isso, há algumas assimetrias. No caso, por exemplo, de tecnologia de ponta, Israel lidera. No caso de número de militares na ativa, o tamanho do seu território, o Irã acaba se sobressaindo. A gente vê que, por enquanto, o Irã tem atacado muito com esses famosos drones kamikazes que eles produzem, os drones Shahed, que são inclusive cedidos à Rússia para serem utilizados na Ucrânia, e mísseis balísticos, muitos deles intercontinentais, mísseis que podem viajar milhares de quilômetros e causar grande destruição, exemplo do que vemos em Haifa, Tel Aviv e Jerusalém. Todavia, a aeronáutica iraniana é extremamente defasada. Grande parte das suas aeronaves datam antes da Revolução Islâmica. São aeronaves F-14 Tomcat dos Estados Unidos, que foram vendidas ou concedidas pelo governo americano ao governo do Shah Reza Pahlavi, na década de 70, 75 mais ou menos. Fora isso, também temos MiG-29, algumas aeronaves soviéticas cedidas no começo da década de 90, ou seja, para qualquer efeito, estamos falando de uma tecnologia de 35, 40, 50 anos de idade, e nós sabemos que na guerra híbrida que acontece hoje em dia, modernidade e tecnologia é fundamental, enquanto que Israel tem acesso aos caças F-35, dos mais modernos do mundo, outros caças da geração F-15 em diante, em diversas unidades, ou seja, a gente vê que esta superioridade nos céus de Teherã, ela é concedida a Israel por conta da aeronáutica iraniana ser defasada e não apenas Israel ter um salto a mais tecnológico que acaba tendo em relação aos demais países no seu entorno. Portanto, a gente vê que Israel atacando as capacidades de lançamento de mísseis do Irã, e segundo a própria IDF, 1/3 dessa capacidade já foi destruída, isso complica muito a vida dos iranianos, exatamente por eles não terem como reagir de forma rápida com a sua aeronáutica, que é muito velha e também em poucas unidades comparado com o tamanho do seu exército e também o tamanho da ameaça que estão sofrendo durante esses últimos dias. Muito obrigado por enquanto. Aliás, Luca Bassani, a gente recebeu uma informação aqui de que o Irã lançou novos mísseis contra Israel. Aquelas imagens que nós acompanhávamos enquanto o Luca trazia as informações da estrutura de aeronaves, etc., são imagens ao vivo e mostram, inclusive, que nesse momento não há nenhuma rajada de luz, nem míssil e nem nada que atinja o território de Israel nesse momento. Mas é claro que há sempre uma tensão, porque a TV estatal iraniana confirma que há uma operação combinada de mísseis e drones que teria sido iniciada contra Tel Aviv e Haifa, segundo essa TV estatal. Mas Israel não confirmou a existência desses ataques. Há muito conflito de informações também relacionados a isso. Há continuidade desses ataques, né, Luca? Exato, Evandro. Nós sabemos que, como agora são ataques intermitentes, acontecem de um lado e do outro, muitas vezes as informações que nós recebemos, elas não se confirmam com aquilo que é observado. No caso de Israel, as informações são mais confiáveis porque temos grande parte da imprensa internacional de lá fazendo transmissões ao vivo. Então, quando esses ataques começam, e começam sobretudo durante as primeiras horas da noite, as horas da madrugada, com certeza muitas notícias chegam, muitas imagens devastadoras e também os alertas de todo o governo de Israel para que as pessoas se dirijam aos bunkers, às salas seguras, para evitar o maior número de casualidades. E, de fato, isso tem surtido efeito, porque até agora foram mais de 300 mísseis balísticos lançados sobre o território de Israel e temos 14 mortos. Todas as vidas, obviamente, importam, mas comparado com qualquer outro terrível conflito bélico que temos no mundo, 14 mortos mediante esse poder de fogo é muito menor do que nós observamos. E isso também está ligado com o trabalho de prevenção das forças de defesa de Israel e do próprio governo em comunicar as pessoas. Mas a sobrecarga desses sistemas de defesa antiaéreo é algo corriqueiro e faz com que imagens de devastação no Estado de Israel também sejam observadas,
Por enquanto, como você bem disse, não vemos muitas luzes, não escutamos sirenes nas transmissões internacionais. Provavelmente isso já seja apenas o prelúdio, o Irã avisando que agora uma retaliação vai chegar e durante as próximas horas novas imagens de destruição sejam então repassadas para toda a imprensa mundial e obviamente Israel respondendo. Tudo indica que será mais uma madrugada muito violenta entre esses dois países. Intensa, Luca Bassani, obrigado pelas informações até aqui. O Luca tem razão, quando há a possibilidade de ataques, as pessoas, os moradores de Israel, a população acaba recebendo as mensagens também das autoridades israelenses, avisando para que essas pessoas procurem os abrigos necessários e as sirenes começam a tocar. Por enquanto não há sirenes e essas imagens ao vivo mostram que não há nenhuma movimentação no céu e nem nenhuma atuação do domo de ferro israelense que acaba interceptando e impedindo que essas bombas, grande parte delas, atinja o solo israelense. Mas há agora, segundo a TV estatal, a informação de que o Irã lançou novos mísseis contra Israel. A possibilidade de mais ataques acontecerem e é por isso que a gente vai ficar de olho nessas informações e também nas imagens ao vivo ao longo aqui do nosso 3 em 1. Acácio Miranda. Difícil, Evandro. É difícil, especialmente a situação das duas populações, mas é importante nós ressaltarmos o seguinte: pela imagem que nós temos ali, já é madrugada em Israel, salvo engano, então há uma suspensão temporária desses ataques de lado a lado. E mesmo que o Irã tenha encaminhado alguns mísseis, a gente disse há pouco, vale reiterar, há quase 99% de efetividade do Iron Dome. Então é necessário que sejam lançados muitos mísseis, dezenas de mísseis, centenas de mísseis, para que eles atinjam efetivamente o território israelense. E é importante que se frise que o Iron Dome vai se adequando. Quando ele consegue detectar antecipadamente esse fluxo de mísseis, ele destina também parte da sua atuação para esses mísseis em específico, para que ele seja mais efetivo. Olha, a diferença de horário são 6 horas, então agora são 11h14 da noite lá em Israel, 5 horas e 14 minutos aqui no Brasil. Piperno, a gente trouxe também por meio ali do Luca Bassani a diferença de estrutura aérea de Irã e de Israel. O quanto Israel não tem nem comparação, né? Eles têm vários tipos de aeronaves de diferentes anos, novas, com tecnologia de ponta, além de toda a estrutura, enquanto o Irã coleciona um número menor e já bem defasado, digamos assim. O quanto isso também pode indicar que a ofensiva israelense funcione do jeito que espera o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? É importante a gente mencionar algumas coisas. Por exemplo, o Irã, ele praticamente não tem onde comprar aeronaves, né? Porque vejam só, o Irã é um país que não tem relações, digamos, comerciais estáveis com a maior parte dos fabricantes ocidentais e poderia se abastecer de caças, por exemplo, russos. Mas a Rússia também está envolvida num outro esforço de guerra, uma guerra que, aliás, se arrasta por 3 anos. Então, a Rússia hoje não teria condição de suprir essa deficiência da Força Aérea iraniana. Por isso também que o Irã tem como estratégia basear, então, as suas ofensivas desses mísseis, né, que alcançam mais de 2.000 quilômetros. O Luca falou sobre isso, a gente tinha mencionado há pouco também. E também nos drones, que representam um tipo de artefato de preço, né, muito acessível a qualquer um, inclusive a grupos guerrilheiros. Isso é algo extremamente perigoso, até porque eles têm uma letalidade muito grande. Agora, o Irã também adota, Evandro, a estratégia de bombardear caças de Israel em terra. Aliás, acho que no sábado conseguiu acertar aí um número muito grande. Então, se ele tem dificuldades para essa batalha nos céus, para essa guerra nos céus, ele tenta exatamente alvejar os caças israelenses antes que eles consigam partir. Fala, Gustavo Segré. E quando você vê aí
observamos também a importância da comunicação, né, Evandro? A TV estatal, Irã lança novos mísseis contra Israel, o nosso gráfico está indicando isso. Não parece ser a realidade de Israel, observamos nas imagens. Então, o controle da imprensa local, sobretudo num governo ditatorial, faz toda a diferença para ele, para esse governo. Ataques a civis é uma questão muito grave, mas aqui gostaria de lembrar de quando tem ataque, seja por um erro, seja por uma questão que foi feito de propósito, a gente não tem como saber, e são apenas presunções, de Israel, na parte de Hamas, agora Teherã ou território de Irã, sempre a imprensa em geral questiona muito, mas quando estamos observando que morreram até agora, pelo menos as informações mostram isso, 22 pessoas em Israel, parece que os mortos em Israel não têm o mesmo peso que mortos em outro lugar. Ou seja, se é Israel que mata civis, aí todo mundo sai batendo o peito, indicando o erro de Israel. Toda morte civil é lamentável, não interessa qual é a nacionalidade, isso é muito importante frisar. Mas eu sinto a amarga sensação de que parecem mortos diferentes. A grande parte da imprensa não questiona, não critica esses mortos de Israel, que são exatamente igual que qualquer outro. E isso, sinto um pouco de frustração nesse sentido. Te chama a atenção também, Piperno? Não, é uma guerra que está matando gente dos dois lados, né? São até aqui confirmados pelo governo de Israel 22 pessoas que perderam as vidas. Há outras fontes que falam em 30 e no caso do Irã de cerca de 220. A gente tem que lamentar, né, que pelo menos então 250 pessoas tenham morrido dos dois lados. Ô Zé Maria Trindade, eu queria também abordar contigo as manifestações ou não das autoridades brasileiras em relação a esse conflito. Como é que você avalia que tem de ser o posicionamento do Brasil? Porque a gente sabe que conflitos envolvendo Israel, e nesse caso Israel e Irã, também acabam alimentando a polarização por aqui. Pois é, já chegou no Congresso Nacional esse debate. E está muito forte. Inclusive, esse grupo de brasileiros, né, de autoridades brasileiras que está saindo agora de Israel, tem sido motivo de muito debate, porque a oposição diz que o governo não atuou, que não fez nada, o governo Itamaraty dizem que fizeram sim, a Gleisi Hoffmann ligou lá para o prefeito de Belo Horizonte, ligou para outros integrantes do grupo e ajudou, mas a oposição está dizendo que foram abandonados. E também os brasileiros, que não são autoridades e que estão em Israel, querem sair e que até agora o governo está quieto, está parado, não fez absolutamente nada. Então, esse é um debate. Por outro lado, também, é o posicionamento do Brasil. Os grupos de oposição estão empurrando o Brasil para o lado do Irã, porque as autoridades brasileiras, principalmente Celso Amorim, que é o conselheiro do presidente Lula em assuntos internacionais, né, não fala do Irã como o vilão dessa história. E isso leva exatamente a oposição a dizer, estão apoiando terroristas, estão apoiando um país que não tem democracia, uma teocracia, e estão do lado errado de novo da história. Então, todo esse debate acabou desembarcando, sim, aqui em Brasília e no Congresso Nacional. É muito difícil para o governo o governo brasileiro, Lula, tomar uma posição nesse sentido, porque o Netanyahu é um adversário aberto do presidente Lula, né? Ele decretou lá em Israel que Lula é uma persona não grata em Israel, para se ter uma ideia. E um grupo de brasileiros se preparava, Bia Kicis, a deputada Bia Kicis, né? O deputado Alberto Fraga e o deputado Pazuello iriam a Israel explicar exatamente isso. Olha, essa relação com Lula não significa relação Brasil-Israel. Eles querem uma relação próxima, né? Então, o governo está exatamente no meio desse conflito e tem que rapidamente definir um posicionamento. O Brasil, Cine, segundo a Constituição, tem duas vertentes obrigatórias. Observar a autodeterminação dos povos, ou seja, o que cada país decidir é o que ele quer, e outra, está na Constituição, buscar um caminho de paz, do diálogo, né? O Brasil, segundo a Constituição brasileira, tem que buscar isso. Acácio, eu queria ouvir você sobre a falta de manifestação das autoridades brasileiras até aqui. Você acha que ele deveria se posicionar?
É importante a gente relatar o seguinte: o Itamaraty, historicamente, se pautou pela neutralidade. Nós tivemos, desde Oswaldo Aranha lá atrás, que foi um dos grandes responsáveis pela criação da ONU, uma atuação mureteira das relações exteriores brasileiras, exatamente porque, primeiro, a partir disso nós poderíamos nos colocar como conciliadores e intermediários em eventuais negociações, e, em segundo lugar, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista geopolítico, nós teríamos a possibilidade de atuar em diversas frentes. Para além da atuação do Itamaraty das nossas relações exteriores, há uma questão que é uma questão de Estado. Para além disso, há uma questão de governo, que é a identidade pessoal daquele que está à frente do país. Mas é óbvio que os aspectos ideológicos, que os aspectos pessoais daquele que está à frente do país não podem ir além, não podem atrapalhar os interesses do país. Então, acho que este distanciamento da presidência da República é exatamente nesse sentido. Ele tem um lado, isso é inegável, mas ele sabe que para o interesse do país é melhor que ele se preserve neutro. Por isso que não há uma posição contundente. E eu confesso que de nada adiantaria uma posição contundente mentirosa, onde todos sabem que não condiz com o pensamento dele. Então, age corretamente o presidente da República, se mantendo distante disso e mantendo a atuação pro Itamaraty, para os nossos diplomatas, que são aqueles que, no nível internacional, precisam agir. Ô, Gustavo Segre, você que acompanha muito relações diplomáticas, eu quero te ouvir. Como é que você avalia? Me parece que a saída agora seria uma, sim, intervenção dos Estados Unidos. Estava me informando com algumas fontes diplomáticas aqui do país. Dá a sensação de que isso pode ser aproveitado, ou seja, tentar colocar no eixo o programa de enriquecimento de urânio de Irã a partir de uso pacífico, registrado, acompanhado de verdade, e segundo as informações, isso foi solicitado pelas autoridades iranianas ao governo Trump, em função de que eles entendem que não tem como ganhar do poderio bélico de Israel. Tomara seja assim, porque isso incluiria inclusive o fim das sanções econômicas contra Irã. Isso poderia reverter muita coisa. Me parece uma solução que pode ser interessante e devemos acompanhar. Por enquanto são informações informais, mas me parece ter lógica. Tomara seja por esse caminho. Fala, Piperno. Veja, esse programa nuclear do Irã é sempre um tema muito controverso, e inclusive em 2009, Brasil e Turquia, com o aval da França, tentaram, inclusive, mediar um acordo. E por que eles tomaram essa iniciativa? Porque naquele momento o presidente Obama caiu na bobagem de entregar ao presidente Lula uma carta autorizando que o Brasil tomasse a frente lá de uma negociação por conta das relações que o Brasil tinha com o Irã na época, especialmente Lula e o ditador, enfim, do Irã, Ahmadinejad. E foi feito isso. Aliás, o Celso Amorim tem um ótimo livro sobre o tema. E quando eles sentiram, quando eles se deram conta de que a negociação era séria, a ponto, inclusive, de, naquele momento, o controle do programa nuclear do Irã ser até mais restrito do que foi a partir do momento em que houve um acordo fechado na administração Obama, foi a secretária de Estado Hillary Clinton quem bombardeou o acordo. E o Obama, que até chamava o Lula de esse é o cara, depois acabou se distanciando do presidente brasileiro. Então, veja, tempos mais tarde, os Estados Unidos participaram e fecharam, lideraram aquele acordo com o Irã, né? Agora, então veja, e o acordo que depois acabou sendo dinamitado na primeira gestão Trump, é bom que se diga. Havia um acordo, ocorriam inspeções internacionais. Se essas inspeções não conseguiam avaliar tudo, é uma outra história, mas as inspeções ocorriam. Agora eu me pergunto o seguinte: por acaso, em algum momento, os países, especialmente ocidentais, eles fizeram questão de inspecionar o programa nuclear de Israel? Porque Israel, assim, jamais confirmou oficialmente que ele tem um programa nuclear, que ele já domina a tecnologia e que ele já é produtor de artefatos nucleares em momento algum.
houve essa confirmação oficial, mas todo mundo tem essa suspeita, para não dizer quase certeza.